Oi, pessoal, tudo bem? Bernardo, Papo de Zarco. Pessoal, hoje quero fazer uma coisa um pouquinho diferente para deixar aqui registrado aí no YouTube. Ahn, Vou falar um pouquinho, continuar o assunto sobre questão de planejamento, né? E a pergunta sempre que todo ano que se inicia, né? Agora já estamos aqui em maio, né? Hoje já é dia 2 de maio de 2024, mas sempre se questionam, né? Quem está fazendo planejamento, vale a pena, de fato, vir a Portugal? Pessoal, assim, eu vou fazer algumas reflexões aqui com vocês. Eu até deixei aqui já nessa tela aqui para montar, né? Para você que está começando a fazer o planejamento, não sabe de onde partir. Ah, Falando um pouquinho do breve histórico da minha pessoa, enfim, eu vim para cá, né? Faz quase já 2 anos, fazem um ano e 9 meses, aproximadamente. Então, já passei por vários desafios aqui. Desde o início, né, fiz o planejamento junto à minha esposa, né, lembrando que eu vim com filho, e com a minha esposa para cá. Eu vim com visto de estudo, fiz o meu processo todo sozinho, né, da questão do visto, ah, e também com a ajuda aí da minha esposa, né, e tal. Então eu vou fazer algumas anotações aqui que é importante para quem está fazendo o planejamento, para que você tenha a atenção, tá? Qual que é a primeira coisa que a gente precisa tomar atenção quando a gente está fazendo o planejamento, pessoal? Então, eu vou colocar aqui planejamento, Portugal. Vou fazer junto com vocês, tá, pessoal? Não planejei aqui falar, digamos assim, como que eu vou fazer isso. Vou fazer manualmente, tá, aqui com vocês, até para que vocês tenham uma noção de que, pessoal, como é que começa um planejamento? Começando, pessoal, é assim, é desse jeito. Cada um utiliza a sua ferramenta. Pode ser no computador, como eu estou fazendo, pode ser no papel, enfim. O melhor planejamento é aquele que funciona para você. Eu gosto sempre de lembrar isso, né? Gosto sempre de lembrar isso. A gente fala muito disso na questão de finanças, tá? Então, tem gente que usa planilha, eu uso planilha e tal, mas tem gente que usa caderninho de anotação, enfim. Faça as ferramentas que funcione para você, beleza? Pessoal, se a gente está fazendo o planejamento, a primeira coisa, né? Observação, muitas pessoas pensam que essa não é a primeira coisa. Aí já é a primeira pecinha-chave da história, tá? É a questão de psicológico, pessoal. Primeira coisa é a parte, não sei nem como é que se escreve isso, psicológico, vou botar aqui mente, que fica mais fácil. Não sei como é que se escreve psicológico. A parte mental, vou botar aqui a parte mental. Pessoal, o que que é a parte mental? Ou psicológico, enfim, né? Pessoal, tem que estar muito claro para você e para quem vem junto com você, quais são os desafios que vocês vão enfrentar, quais são os seus limites, né? Tem pessoas que vêm para cá sentir muita saudade de familiares, de amigos. Tem pessoas que têm muita saudade da rotina que tinham no Brasil, dos hábitos alimentares, né? Vou citar um exemplo para vocês. Conhecemos uma família, enfim, não vou citar aqui no detalhe sobre isso, mas uma família que ela sentia muita saudade da rotina, né? Chegava no final do dia ou no final de semana, principalmente, comprava lá a pizza, já era conhecida do local onde que pediu a pizza, o cachorro quente, o salgadinho, a coxinha, enfim. Aqui tem tudo isso, pessoal. Só que não é a mesma coisa, né? Não é os mesmos hábitos. Então, assim, tem pessoas que sentem muita saudade. Então, tem que levar isso em consideração. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? Então, pessoal, a parte mental é muito importante. E, pessoal, a principal, vou botar aqui, a principal parte da questão mental é alinhar com as pessoas que vão vir os objetivos. Então, pessoal, não dá para esquecer de conversar com as pessoas a respeito de quais são os seus objetivos, né? O que que você espera numa imigração? Você espera ganhar dinheiro? Você espera ter qualidade de vida? O que que você espera? Pessoal, é importante grifar isso, tá? Então, aqui o objetivo que eu tenho aqui com vocês é só orientá-los a como fazer um planejamento, mas o planejamento é pessoal.
é familiar, é pessoal, enfim. Então você vai ter que definir. E pessoal, quando a gente começa eh, a traçar objetivos, e aí, pessoal, vou falar um pouquinho técnico aqui, mas eu vou explicar para vocês. A gente precisa dividir como é que a gente mede, né, essa questão dos próprios objetivos, né? Pessoal, aqui academicamente falando, existem métricas qualitativas e existem métricas quantitativas. É quase uma aula aqui que eu estou dando para vocês. Quantitativas. Mas fica tranquilo, pessoal, é simples, não é nada muito complexo aqui esse assunto, tá? Eu vou diminuir aqui a fonte, vou botar aqui em negrito. O que que é um objetivo qualitativo? Ou o que é uma medição qualitativa? Pessoal, o maior exemplo que eu sempre cito para quando questiono sobre isso é quanto você gosta de uma laranja. Quanto? Você entende que é algo subjetivo, que é de qualidade, que você vai ter que colocar dentro de uma determinada escala, de acordo com um determinado acordo que você vai ter? É o mesmo exemplo que acontece nas empresas, né? Quando elas estão fazendo as aferições de clima organizacional, que elas colocam lá, né? Quanto você gosta da empresa? É péssima, é bom, é ruim, é ótimo, enfim, elas criam uma escala, né? É uma escala qualitativa para ter um pouco mais de objetividade. Então, escalas qualitativas seriam isso. E existem as escalas quantitativas. O que é quantitativo? É o que você consegue, é tangível, né? É que você consegue medir, né? Quanto de dinheiro eu vou gastar para vir para Portugal? É algo quantitativo, certo? É quantitativo. Então, você consegue dimensionar, você consegue eh, fazer a contagem, digamos assim, disso. E você vai ter que pensar sobre essa questão dos seus objetivos e você vai chegar numa hora na discussão entre você, sua esposa, ou entre você mesmo, que você vai começar a se questionar, tá, eu quero qualidade de vida, mas o que que é qualidade de vida para mim? Qualidade de vida é eu poder andar tranquilo na cidade, sem risco, digamos, de ser assaltado? Quanto isso para mim é importante? Por que que eu estou falando isso? Porque, pessoal, a nossa vida, a gente faz isso no cotidiano, isso é natural do ser humano. A gente sempre faz escolhas. E para fazer escolha, a gente tem que ter um comparativo, né? Uma referência para você escolher algo, certo? Então você tem que ter uma métrica. Isso é natural. Parece difícil, mas no final das contas não é. Vou dar um exemplo, mais um exemplo simples. Você gosta mais de banana ou de laranja? Você sabe dizer para você mesmo, né? Você vai fazer uma análise ali entre você mesmo e vai dizer, não, eu prefiro banana. Ah, eu prefiro laranja. Aí a pergunta é por quê? Né? Por que que tu gosta mais de banana? Por que tu gosta mais de laranja? Ah, porque eu gosto. Não, porque gosta não é. Ah, não, porque a banana tem umas características assim, assim, assado. Ah, a laranja tem essas características e eu, por naturalidade, eu tendencio a coisas mais cítricas. Então, a laranja é cítrico, então eu vou gostar mais de laranja. A banana não. Entende? Você sempre vai ter um comparativo para você decidir. Então, pessoal, lembre-se, quanto mais detalhado tiver o seu planejamento, quanto mais alinhado estiver o seu planejamento, melhor é para você, mais garantias você vai ter, tá? É certeza que vai dar tudo certo? Não, pessoal. Uma certeza que eu tenho sobre planejamento é que algumas coisas vão dar errado, porque tem coisas que a gente não consegue, mesmo que a gente queira medir. Vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto sempre de citar exemplos. Eu estou aqui já há quase 2 anos, mas uma coisa que não tem como eu medir lá do Brasil, e pessoal, quebrei a cabeça nesse assunto, é a cultura. Por exemplo, como é que a gente mede a cultura do país? Como é que eu vou saber que eu, brasileiro, vou me dar bem com a cultura de Portugal? Pessoal, é algo muito subjetivo. E tem coisas que eu também cito, sempre comento isso com as pessoas, assim, ó, tem coisas que a gente precisa experienciar, que é só pela experiência. O que que isso quer dizer? Vou dar mais um exemplo, né, para elucidar vocês. Você quer aprender a nadar. Você consegue aprender a nadar no YouTube? Você consegue aprender a nadar lendo um livro, né?
É o tal do conhecimento tácito, explícito, enfim. Pessoal, estou falando aqui algumas palavras técnicas soltas, mas tem todo um sentido. Pessoal, não tem, assim, ó, você pode se fundamentar, você pode treinar, né? Você pode treinar? Pode, mas você pode dizer assim, ó, ah, não, eu li um livro sobre natação, eu vi 5 vídeos no YouTube, eu estudei 200 horas de natação, agora eu sei nadar. Não. Enquanto você efetivamente não entrar na água, não colocar seu corpo na água, não experienciar, não tiver a experiência, você não consegue nadar. Esse é um exemplo. A cultura é um exemplo que você coloca lá no seu planejamento, que é um desafio, é um ponto de desafio, né? Mas é difícil de mencionar, né? Você pode colocar ele como risco, né, no seu planejamento, enfim. Mas eu digo que para vocês assim, trocando em miúdos, que isso, a língua é muito tranquilo, pessoal. É muito tranquilo, tá? Então, pronto. Lembre-se sempre dessas duas palavrinhas. Qualitativo, até vou trocar de cor aqui para ficar claro para vocês. Qualitativa e quantitativa, tá? Qualitativa e quantitativa. Sempre lembre disso. Então, primeira coisa na parte mental é alinhar seus objetivos. A segunda coisa, pessoal, não tem como você vir para outro país sem você fazer um planejamento financeiro. Ah, eu não tenho R$ 1 e quero mudar para Portugal. Ok, não há problema. Você vai começar a entender o quanto você necessita para vir a Portugal. E pessoal, agora eu vou fazer uma fórmula para vocês. Eu vou conversar aqui com vocês. Eu quero colocar esse vídeo na íntegra, vai ficar um vídeo razoavelmente longo, mas é importante, quem está planejando, é importante saber no detalhe, pessoal. E se você tiver dúvida, né, já aproveita aí, compartilha, né, clica aí no gostei, no joinha, me siga lá na @papo de Zarco lá no Instagram e você pode fazer comentários que eu respondo com a maior bondade possível. Pessoal, dentro do planejamento financeiro existe sim um número mágico, existe sim uma fórmula, e eu digo mais, que o mais importante que o resultado é a fórmula. Sabe por quê? Porque a fórmula ela vai definir qual é o seu nível de vida no Brasil e quanto você vai ter que ter financeiramente, monetariamente, para você ter esse nível de vida em Portugal. E isso, pessoal, é trabalhoso, mas você tem uma lógica, tá? Tem uma lógica. Na parte financeira, o que mais gasta? A primeira coisa que você vai gastar, e aqui já vou abrir um parênteses, pessoal, eu particularmente, Bernardo, não defendo a pessoa imigrar para qualquer que seja o país. Isso que eu estou falando para vocês aqui não é só para Portugal, isso aqui serve para qualquer tipo, para qualquer país, isso vai funcionar para qualquer país. Pessoal, eu não indico ninguém a fazer mudança de país querendo objetivamente viver naquele país sem visto, tá? Visto nada mais é do que o cheque, digamos assim, o carimbo de que o país que você está indo está de acordo com o que você está solicitando. Ah, vou citar Portugal, obviamente, que é o meu cenário aqui, né? Eu quero ir para Portugal para viver e vou trabalhar. Então, procure o tal do visto de trabalho, que é um visto recente, né? Do ano passado para cá. Pessoal, visto de procura de trabalho. Ah, eu quero ir para lá, mas putz, eu estou terminando meus estudos e quero continuar estudando. Não, então eu vou procurar estudar, vou ter uma certificação, né, um diploma europeu. Quero crescer, enfim, me desenvolver. Visto de estudo. Ah, eu sou empreendedor. No Brasil, eu quero empreender em Portugal. Visto de empreendedor, visto, né, Gold, enfim, não sei. Aí, pessoal, abre um parênteses nessa questão do visto Gold. Não sei dizer se hoje, dia 2 de maio de 2024, o visto Gold está ativo, porque teve umas situações aí de política e tal, que parece que eles não estavam mais aceitando vistos Gold, tá? Mas isso é para uma parcela bem pequena aí, digamos assim, das pessoas, tá? Tem vários critérios para esse visto Gold. Como todo visto, tem critérios e tem exigências, tá? Então, assim, você vai vir para cá, primeira coisa, visto. Então, o primeiro custo que você vai ter é visto. Visto. E lembrando,
Não estou colocando aqui passaporte. Passaporte também é um custo. Vou colocar aqui antes. Vou dar um enter aqui, vou colocar aqui. Passaporte. Passaporte. Porque tem um custo. Por mais que seja pequeno, digamos assim, mas é um custo. Então a primeira coisa que precisa fazer é um passaporte, tá? No seu país de origem tem que fazer um passaporte. Brasil. Brasil existe. Muitas pessoas querem vir para cá sem visto, porque o Brasil tem um acordo com Portugal, que vem como turista, existe uma modalidade aqui, uma possibilidade, né, de fazer a tal da manifestação de interesse, que nada mais é do que o próprio nome diz, eu estou me manifestando interesse de ficar em Portugal. Então você pode vir aqui, passar os 90 dias legais, né, dentro dos seus 90 dias legais de turismo, né, porque como o Brasil tem um acordo de não necessitar de um visto de turismo, o próprio passaporte do Brasil já dá essa possibilidade, você vem para cá, ah, eu gostei do país, consegui um emprego, tal, vejo que é possível, vou fazer manifestação de interesse. Não indico, é super demorado o processo, não indico fazer isso. Indico quem quer vir morar para cá, já tem essa intenção, venha com um visto de acordo com aquilo que você quer, tá? De acordo com aquilo. Tem visto ah, de aposentado, tem vários vistos, pessoal. Aí tem que cada um fazer a sua pesquisa a respeito do visto. Se você quer um vídeo a respeito de visto, comenta aí que eu faço um vídeo a respeito dos tipos de visto, o que que precisa para cada visto, tá? Mas esse não é o foco do vídeo de hoje. Vamos lá, visto. Então, custos, passaporte, visto. Primeiras coisas. Segundo, muito importante. Pessoal, quando você vai pedir o visto, de qualquer que seja o visto que você vai solicitar lá, vai ter um item chamado meios de subsistência. Meios, subsistência. Subsistência. Meios de subsistência. Subsistência, acho que é com um acento circunflexo. Acho que é isso. Meios de subsistência. Pessoal, nada mais é do que como que você vai se manter no país que você vai desejar imigrar. Então, eu vou para Portugal e eu preciso garantir um determinado período, de acordo com o meu visto. Por exemplo, vou dar um exemplo particular, né? Enfim, visto de estudo. O visto de estudo, ele exige que você tenha o período que você vai passar do estudo aqui, você tenha como se custear, digamos assim. Então ele pede já logo na entrada lá, quando você vai solicitar o visto, esse meio de subsistência. E isso varia de acordo com o visto que você solicita, tá? É um dinheiro razoavelmente alto, que você deve se preparar para isso, tá? Visto de procura de trabalho, é de 3 a 4 meses de meio de subsistência. 3 a 4 meses o salário de Portugal, tá? O salário de Portugal hoje, tá? Vamos ver aqui. Salário mínimo Portugal, 2024. Ó, 820 euros. Então, hoje em Portugal, o salário é 820 euros. Se você precisa de 4 meses, né? Se o visto que você solicita é de 4 meses, é 4 vezes esse 820 euros, tá? Então, sempre, né? É, pro, pro visto não precisa ser dinheiro em euro, você pode ser em real, tá? Mas tem que ter o convertido. Então, é 820 vezes a quantidade de meses vezes o real. Então, vamos ver quanto é que está o real hoje? Real hoje euro. Então, ó, se eu fizer 820 euros, vamos botar aqui em real, real brasileiro, ó, dá 4.487. E aí você vai ter que colocar a quantidade de, ó, vamos colocar aqui, ó, 4.487,53 vezes 4. Então, ó, 18 mil reais. Então, 4 meses é 18 mil reais. Vou até colocar aqui, 18K.
Vou colocar aqui o símbolo de real. Ó. Então, mês de subsistência, 18 mil, que é 4 meses. Só para vocês terem uma referência, tá? Só para vocês terem uma referência. Então, 4 meses dariam 18 mil reais. É muito, pessoal. Mas você vai mudar de país, então esses custos que você tem que levar em consideração. Custos fixos que você tem em Portugal. Você vai viver aqui, vai morar aqui, independente de onde more, você vai ter um custo chamado arrendamento, que nada mais é do que o aluguel. Pessoal, aluguel. O aluguel em Portugal está muito caro, obviamente. O país está sendo muito procurado, principalmente por brasileiros. Então, tem de outras nacionalidades também, mas o arrendamento subiu muito, né? Muito aqui em Portugal. Pesquisem sobre essa questão de arrendamento. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essa questão de arrendamento, escreve aí nos comentários que eu faço um vídeo específico de como que você consegue calcular, como você consegue ver o arrendamento aqui em Portugal, tá, pessoal? Mas esse não é o objetivo do vídeo aqui de hoje. E é isso. Então, se você for levar em consideração, o visto ele tem um custo, em média, vou colocar aqui um valor para cada visto, vou botar 1K. R$ 1.000, tá? R$ 1.000 mais ou menos o custo de um visto. O passaporte, na época eu fiz era cento e pouco, sei lá. Vou botar aqui R$ 200. Vou colocar aqui R$ 200. Ok? Então, ó, isso aqui é o valor mais ou menos que você vai ter que ter a princípio para vir para Portugal. Fora o quanto que você vai gastar de aluguel, né, que é o arrendamento, e o quanto que você vai gastar de alimentação, saúde. Saúde, pessoal, aqui, a saúde de Portugal ela é coparticipada. O que isso quer dizer? Se você vem para cá com PB4, né? Quem está pesquisando aí sabe, né? O que é o PB4. Se você não sabe o que é o PB4, comenta aqui que eu falo sobre o PB4 para vocês. Mas assim, um adulto hoje ele paga, ele é coparticipado, né? Eu vou no hospital, enfim, público aqui, é 16 euros. Crianças não pagam. Meu filho já foi mais de uma vez no hospital, não paga nada, tá, pessoal? Então, eu coloco saúde porque tem pessoas que têm uso de remédios contínuos, alguma coisa nesse sentido, que precisa, né, colocar esse custo aí na sua fórmula, tá? Então, lembre-se dessa questão de saúde também. A alimentação, pessoal, também tem como a gente saber quanto que é o custo da alimentação aqui em Portugal. Novamente insisto, não é o foco do vídeo de hoje, quero fazer só um geral, esse vídeo já vai ficar longo, mas se você quer saber como que faz para saber o custo de alimentação em Portugal, comenta aqui, pede que eu faça um vídeo a respeito desse assunto, tá? Saúde também posso fazer um vídeo, sei também quanto que custa a saúde em Portugal não é barata, já eu gosto de deixar bem claro, né? Vou citar só um parênteses aqui, um exemplo, né? O dentista aqui, uma consulta dentária hoje aqui é de 50 a 70 euros, tá? Então é bastante caro, tá? Sempre leve em consideração que o salário mínimo de Portugal é 820 euros, tá? Aqui, ó, se eu pegar aqui 70 euros, vai dar, fica mais fácil para vocês, vai dar quase 9% do salário para fazer uma consulta de dentista, né? Não sei como é que está a situação do salário mínimo no Brasil, mas eu gosto sempre de lembrar, e uma coisa que o pessoal sempre se confunde, o pessoal perde, quebra a cabeça. Pessoal, não dá para fazer a conta direta, salário mínimo por salário mínimo. Ele é uma base, né? Uma base, o salário mínimo. Por que que eu estou falando isso? Não dá para a gente pegar e dizer assim, ó, aqui é 10%, no Brasil então vai ser X%, uma consulta, o valor é X% do salário mínimo do Brasil. Não, não dá para fazer assim, por quê? Porque tem uma característica diferente, muito, muito importante entre Brasil e Portugal, a questão de salário de trabalho. No Brasil,
Eu particularmente não conheço pessoas, mesmo na base da pirâmide, mesmo no primeiro emprego, que ganham o salário mínimo. Eu particularmente não conheço. Pegue como referência no Brasil o salário do comércio, parte do salário do comércio do Brasil, tá? O salário do comércio do Brasil é uma referência, por exemplo. Eh, Vai ter variação de estado para estado, cidade para cidade, enfim, mas pega da sua cidade o salário do comércio. Por que que eu falo isso? Porque assim, ó, pessoal, Portugal, mais de 80% da população ganha o salário mínimo, ganha 820 euros, tá? Aí diz assim, meu, mas então vive na míngua. É difícil, pessoal, não é fácil, tá? Não é fácil. Arrendamento aqui, os aluguéis aqui passam tranquilamente 50% do salário mínimo. Passam tranquilamente, tá? Passam tranquilamente. Então, assim, é difícil, pessoal, não é simples, não é trivial. Vale a pena? Bom, no final eu vou falar para vocês, mas vamos lá. Então, a parte mental, alinhar os objetivos, saúde mental, alinhado com a família, está satisfeito, faz a sua análise lá nos seus objetivos qualitativos, quantitativos, vê se vale realmente a pena, se você vai ter coraça, né? Se você vai ter capacidade de aguentar isso. É, enfim, sua análise financeira, né? Muito importante, a parte de financeira. Esses são, na minha visão, os grandes pilares, né? Os grandes pilares, tá? É, coisas que você seria interessante você fazer uma brincadeirazinha, né? É, fazer assim, ó, vantagens e desvantagens, desvantagem, desvantagens, uma brincadeira assim, aquela tabelinha, né? De vantagens e desvantagens que tem morar em Portugal, que seria muito interessante, né? Você fazer essa brincadeira, né? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens de morar em Portugal, né? Façam essa brincadeira, né? Ah, vantagem, estou perto da família. Vantagem, tenho uma rede de apoio, pessoal, tenho um filho pequeno. Pessoal, rede de apoio é muito importante, né? É uma tremenda desvantagem, porque querendo ou não, eu tenho que trabalhar, minha esposa tem que trabalhar e é muito difícil. Então, eu já colocaria numa desvantagem, né? Desvantagem, não tem rede de apoio, não tem amigos, enfim, você vai ter que acabar criando e tal. Pessoal, qual é o período? Uma coisa que eu acho que pouca gente comenta e eu quero deixar já registrado nesse vídeo assim, ó. Pessoal, tem um período, né? Um período mínimo, digamos assim, que você diz assim, ó, não, cheguei em Portugal e depois desse período é que eu vou começar a conhecer, a viver, enfim, em Portugal, a me oportunizar, digamos assim, ter experiências em Portugal. Eu vou colocar aqui, ó. Não, deixa eu fazer diferente. Pessoal, estou fazendo bem passo a passo aqui para vocês entenderem como é que se faz mesmo, né? Como é que começa a fazer um planejamento. Ó, eu vou colocar esse aqui. Vamos colocar vários aqui, ó. Vou colocar aqui. Isso aqui é uma timeline, uma linha de tempo, beleza? Para vocês terem uma ideia. Um, dois, três. Ok. Pessoal, vamos lá, vamos colocar aqui zero. Vamos colocar aqui 6, 12. Diminuir. Colocar mais um. Aqui é em meses, tá, pessoal? Ó, vou colocar em meses, ó. 12. Vamos botar aqui um ano. Não, 12 é um ano já. Me confundi. 12 mais 6, 18. E 24. Isso aqui é em meses.
Vamos colocar aqui meses. Sem corte, sem nada assim, pessoal. Vou fazer. Vou aqui, ó, agrupar. Ó, isso aqui em meses. Beleza, pessoal. Espero que vocês estejam vendo bem aí. A partir de quanto tempo em Portugal que a gente vai dizer assim, não, agora eu consigo viver. Pessoal, vou fazer um resumo aqui para vocês, ó. Fazer um resumo. Perdão. Pessoal, os 6 primeiros meses, pessoal, do seu planejamento, lembrando, você fez o planejamento, chegou em Portugal. Aqui é o ponto zero de chegada em Portugal, beleza? Você chegou aqui, os 6 primeiros meses, pessoal, é documentação. E isso, pessoal, vai se perdurar durante um bom tempo. Eu gosto de resumir em marcos. Marcos é as partes principais de um projeto, né? Então, zero aqui é um marco, 6, 12, enfim, são marcos. A segunda, eu defino assim, ó. A primeira é estresse de documentação, é NIF, é NIS, enfim, uma infinidade de documentação, é comprovante de residência, atestado de morada, aquela coisa arada toda. A segunda parte, pessoal, é acostumar. Acostumar com as pessoas, com o trânsito, enfim, é se acostumar. Tu ainda está naquela fase de tudo é lindo, tudo é maravilhoso e não sei o quê. Se acostumar. Ainda está no desespero, muitas vezes, se você fez um bom planejamento, né? Dos 6 meses aos 12, está ali na questão de trabalho, enfim. Pessoal, desde o marco zero até para sempre, você vai sempre ter o desafio do trabalho, pessoal. O trabalho é muito importante, tá? Dos 12 aos 18, que é mais ou menos o período que eu vivi, enfim, né? É a parte de sentimento de casa. O que que é o sentimento de casa, pessoal? A partir desse momento que particularmente em conversa até com a minha esposa que a gente está se sentindo que aqui em Portugal é a nossa casa. Demora, pessoal, para a gente ter essa percepção. Demora. Então, depois desse período todo que a gente diz assim, ufa, já sei como é que eu vou para lá e para cá, como é que eu vou para o trabalho e volto, tal. Sentimento de casa. Então, essa parte é importante. E os próximos, pessoal, depois desse período aqui, 18 meses, ainda vai ter uma boa parte ainda de documentação, porque aí entra, por exemplo, no meu caso, né, reagrupamento, aquela coisa toda, e aqui é vislumbre. Vislumbre, o que que é o vislumbre? É agora que eu e minha esposa, né, por mais que ainda estamos na parte de documentação, meu filho já tem a residência, minha esposa ainda está no processo de aguardar do reagrupamento, deu uns probleminhas lá e tal. Agora, pessoal que está no deslumbre, né, no vislumbre, digamos assim, de conhecer Portugal. Não que nós não podíamos conhecer antes, não, mas o objetivo e o foco era outro, né? Era outro. Então, assim, para nós não era prioridade passeios, esse tipo de coisa. Então, após esse período aqui, é que a gente vai conhecer Portugal. Aí você vai dizer assim, não, mas nossa, mas os meus amigos, não sei o que, eles vão lá, já estão conhecendo, já estão viajando, foram para tudo quanto é canto, foram para a Espanha, para a Bélgica, para a França, ver a Torre Eiffel, foram para tudo quanto é canto. Pessoal, cada um tem o seu objetivo, tá? Meu objetivo não é trivial, não é de outro, não é só de passagem. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado. Não, cada um tem o seu foco e o seu objetivo. Então, hoje eu digo para minha esposa assim que a gente começa a entrar na virada de chave, digamos assim, a aproveitar Portugal. A gente já faz algumas coisas, por exemplo,
coisas que da minha cidade, assim, que a gente sente que aqui, pessoal, é muito mais tranquilo a questão de lazer. Aqui, por ser um país relativamente pequeno, as coisas são próximas. Então, vou citar um exemplo, né? Na semana passada, enfim, tivemos no Oceanário junto com meu filho e tal, e minha esposa. Pessoal, no Brasil tem? Claro que tem, pessoal. Claro que tem coisas boas, claro que tem oceanários, enfim. É, é óbvio que tem. Mas assim, são coisas que assim, eu particularmente nunca fui, nem no Brasil tinha essa aptidão e tal. E aqui a gente já pôde conhecer e tal. A gente hoje já começa a ter uma noção e querer também de poder viajar, conhecer até outros lugares, não só dentro do território português, mas também fora, né, em outros países. A Espanha fica muito próximo, né? Por exemplo, de Portugal, tenho muito desejo de visitar a Espanha, a Itália. Tenho muito desejo. A minha esposa tem um sonho muito bem, bem grande de conhecer a França e tal. Então, assim, agora a gente consegue sentar e tal, né, colocar as contas em dias e tudo mais e pensar sobre isso. Esse é o caminho, pessoal. Na minha visão, esse é o caminho, tá? Quando você vai fazer um planejamento, pensar na parte mental, pensar quais são seus objetivos pessoais, objetivo do seu cônjuge, né, até do seu filho, se você tem um filho que obviamente tem os seus desejos. É, enfim, é importante conversar. Lembrar que objetivos tem que ter, tudo tem que ter métrica, pessoal. As métricas se dividem em qualitativa, que é aquela questão da laranja, o sabor da laranja, o quanto você gosta da laranja, e quantitativa, que é quanto que você precisa gastar de dinheiro, por exemplo, é coisa que você consegue quantificar. Outra parte importante do planejamento, parte mental, pessoal. Lembrar dos custos, né? Eu coloquei aqui um exemplo básico aqui, né? Pessoal, verifiquem esses custos. Cada caso é um caso, mas isso aqui é só citando um exemplo assim da memória aqui, de memória, né? Que eu tenho, salvo engano aqui. Passaporte, visto, meio de subsistência, arrendamento. Lembrando que visto eu coloquei aqui é para uma pessoa, então se for duas, três, já é multiplicado por dois, três, enfim. E o custo aqui meio de subsistência também, pessoal. Isso aqui é para uma pessoa. Então se você vem com mais pessoas, tem que multiplicar. Se tu vem com cônjuge, é mais um salário em cima, tá? É um salário para você e um salário para sua esposa ou esposo. E for filho, é 30%. Então, se não me falha a memória, é 30, tá? Dá uma olhadinha lá, mas vê no detalhe essa questão também, tá? Sempre somados, né, pessoal? Sempre somados. E aqui um timeline, digamos assim, um cronograma que eu penso de você chegou aqui, qual é o tempo que demora para fazer as coisas, tá bom? Basicamente é isso. Se você quer saber um pouquinho mais de detalhes sobre cada assunto, fala, comenta, compartilha, acesse lá o Instagram, @Papo de Zarco, façam questionamentos, eu respondo da melhor forma possível para vocês, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês sempre, tudo de bom, tchau, tchau.